João 6, do 15 até o 21. E nós vamos tirar aqui algumas lições sobre quando Jesus anda sobre as águas ou sobre o mar. Diz assim, versículo 15: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Nós vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado mais uma vez, porque podemos nos reunir como igreja e ouvir a Tua palavra. Teu Santo Espírito, Pai, é aquele que nos habilita e nos capacita para ouvir, para proclamar a Tua palavra. Que tenhamos, ó Pai, nesse tempo a Tua unção e que tenhamos, ó Pai, a Tua presença em nosso meio, se expressando através de nós, se expressando em nós. Que Tu tenhas plena liberdade de agir para nos ensinar algo mais da pessoa de Cristo nessa oportunidade. Fala com cada um de nós, revela Teu Filho, queremos ouvir a Tua voz, nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra, e nós colocamos nas Tuas mãos este ambiente e aquieta os nossos corações para ouvirmos a Tua voz. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos, antes de mais nada, nós devemos aqui observar nessa passagem tão preciosa, o versículo 15. Aqui nós temos nesse versículo 15 a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Observa aqui que depois que Ele fez aquela multiplicação dos pães, como nosso irmão tratou no estudo passado, diante daquele milagre, que realmente foi um milagre, que Ele alimentou então 5.000 homens, que daria muito mais de 20.000 pessoas, porque as mulheres e crianças não eram contados. Então aqui, depois que eles viram este milagre, eles tiveram o intuito de arrebatá-lo, Senhor Jesus, para proclamarem rei. Então aqui que entra um aspecto interessante da humildade do nosso Senhor Jesus, porque após Jesus ele ter alimentado a multidão, Jesus ele sabia de alguma maneira, pelo Espírito que habitava nele, que eles queriam arrebatá-lo para o proclamarem rei. Observa que imediatamente, a palavra fala aqui, que ele retirou e os deixou. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não queria ser honrado dessa maneira. Vocês sabem por quê? Porque se vocês lerem com bastante cuidado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus, ele disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, esse versículo que eu acabei de citar para os irmãos aqui, que se encontra em Marcos 10, 45, ele fala da humildade do Senhor Jesus, que é um dos atributos dele. Ele é manso e também humilde de coração. Ele é a realidade de toda a humildade. Agora, imagina só, irmãos, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que tem o domínio e o governo de todas as coisas em suas mãos, ele diz para mim e para você, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, e não apenas isso, também dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, quão maravilhoso
é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós paramos assim, contemplamos essas realidades, nós vamos perceber que o orgulho, a ambição e mente ativa são atitudes comuns no meio de todos nós. Nós nos orgulhamos por pouca coisa. Quando a gente ganha um presente, por mais simples que seja, nós temos uma tendência de nos orgulhar com aquilo e de mostrar para as pessoas. Com o nosso Senhor não era assim. Ele dizia sempre assim: se é que isso aqui é uma coisa comum no meio de nós, orgulho, ambição, tudo isso faz parte, irmãos, de atitudes comuns do ser humano, tanto filho de Deus quanto não filho de Deus. Claro que o filho de Deus, se ele for uma pessoa que busca uma vida entrelaçada com o Senhor, obviamente que toda essa nossa ambição, o orgulho, essas atitudes que vamos colocar assim, que são mundanas e carnais, tendem a desaparecer pelo processo de nós levarmos o morrer diário em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então assim era o nosso amado Senhor. Então quando Ele habita em nós, aquele senso de humildade nós já temos, porque Ele está em nós, Ele ainda não se expressou em nós a questão de humildade. Porque nós podemos fingir humildade, nos rebaixando. Mas lá dentro, muitas vezes, nós não queremos aquilo, mas pelo fato, talvez, com um discurso muito bom, para a nossa própria consciência, não, eu sou um cristão, então eu tenho que tolerar algumas coisas, ficando calado, mas a vontade é de falar, de gritar, muitas vezes de xingar. Mas a pessoa reprime isso é religiosidade. Não é algo natural. A humildade do Senhor Jesus Cristo era algo que se expressava de uma forma natural, de uma forma que as pessoas ficavam impressionadas. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje, porque a humildade na pessoa de Cristo era algo muito notável. Todo mundo conseguiria, se ele estivesse em nosso meio, literalmente em carne, nós conseguiríamos detectar que ele era um homem manso e humilde de coração. Ele se preocupava sempre com os interesses dos outros do que da sua própria vontade. Aliás, Jesus nunca teve uma vontade própria. A vontade dele era fazer a vontade do outro, que era o seu pai amado. Ele teve uma vontade também. Em João 17, o único local que nós vemos ele pedindo para o Pai que fizesse a vontade dele. A vontade dele era esta. Ele orou para o Pai assim: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja também aqueles que tu me deste, para que vejam a minha glória. Claro que nós somos chamados para a glória de Deus. Então ele fazia questão de rogar ao Pai que a vontade dele fosse feita, para que nós então contemplássemos a sua glória. Glória é aquilo que ele é em realidade espiritual. Ele é o Deus da glória. O Pai é o Pai da glória. E aqueles irmãos do passado, os irmãos do primeiro século e muitos irmãos contemporâneos nossos têm buscado uma visão adequada da glória de Deus. Isso é legal, porque a glória de Deus, ela é aquela que vai nos dar uma capacidade, irmãos, de nunca desfalecermos, de nunca fraquejarmos, porque quando temos uma visão, uma contemplação da glória, é aquilo que vai nos sustentar uma vida inteira aqui na face da terra. Agora, quão poucos, se a gente parar para pensar, quão poucas pessoas recusam a fama. Eles queriam proclamar Jesus como rei, ele se retirou, porque não queria ser honrado de uma forma humana, de uma forma que era totalmente inadequada. Agora, hoje em dia, as pessoas, elas buscam a fama, seja na espiritualidade, seja no serviço, questão de reconhecimento. Jesus, ele diz assim: você quer ser alguém notável no reino de Deus? Vai para o último lugar da fila.
seja alguém que ninguém vê, aí eu posso te usar. Porque ele falando isso para os servos, ele disse assim, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 17, que nós somos servos e o servo deve fazer tão somente aquilo que foi mandado pelo Senhor. Então ele é Senhor. Então quando ele pede, nós temos que obedecer. Mas a gente obedece na suficiência que ele nos dá para obedecer. E aí depois, a conclusão que chegamos é: nós somos servos inúteis, pois fizemos tão somente aquilo que deveríamos fazer. Então, queridos, mas hoje poucos recusam a fama ao ser-lhes oferecida para eles. Todo mundo gosta de fama, todo mundo gosta de estar na luz da ribalta. É algo tão maravilhoso, é algo assim que é como se fosse uma cadeia de holofotes apontando para aquela pessoa. Como há algum tempo atrás, lá nos Estados Unidos, um pastor americano, negro mesmo. Então, ele tinha uma voz muito bonita, uma voz muito grave. E aí todos da comunidade diziam o seguinte: pastor, o senhor tem que gravar um CD de louvor, porque, olha, tua voz é muito grave. E começou a elogiar tanto o pastor que ele resolveu gravar um CD, e gravou, e ficou muito bonito o CD, com as canções lindas, bíblicas. E aí no dia do lançamento do CD, a comunidade estava repleta de pessoas e muitos convidados também, e ele apareceu com aquele terno meio prateado, entende? E aí apagaram as luzes, e na hora que ele foi louvar, o foco da luz bateu bem nele, que a sua indumentária chegava a brilhar. E ele dizia assim: meus irmãos, não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas como que ele brilhava daquele facho de luz, entendeu? Então é a fama, nós gostamos disso, irmãos. Agora a cruz, quando nós entendemos de fato a cruz ela elimina toda a nossa arrogância, porque Deus, do ponto de vista de Deus, do prisma de Deus, a arrogância faz muito mal para nós. Então ele quer que nós brilhamos expressando a humildade do Senhor Jesus, expressando o Filho. O que o Pai espera de nós? Que nós sejamos expressão do Filho, que nós venhamos a manifestar seu Filho Jesus, a glória do Filho. Mas de que maneira? Citar de novo aqui um texto que eu já citei aqui no início do estudo, 2 Coríntios 4, versículo 10, levando sempre, por toda parte, o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste, se expresse em nosso corpo mortal. Então, para que ele se expresse, é viver uma vida de morte, uma vida de cruz. Quando vivemos uma vida de cruz, há uma expressão genuína de Cristo, porque é não mais eu, mas é Cristo vivendo em mim, né? Então, irmãos, são muitos os que continuamente buscam riquezas, poderes e fama, entendeu? Em tudo isso porque as pessoas gostam de ser grandes. Há uma teomania. O que é teomania? Mania de grandeza. E o profeta Jeremias, ele traz para nós uma exortação muito interessante. Agora, nós não podemos esquecer dessa exortação, porque eu creio que muitos buscam grandeza. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, em Jeremias, capítulo 45, versículo 5. Um texto conhecido nosso, mas vamos dar uma relida nesse texto, para aqueles que, então, têm uma tendência muito comum de buscar grandezas. Jeremias 45, versículo 5, a palavra, ela assim se expressa. Olha que interessante, Jeremias 45, versículo 5. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo,
em todo lugar por onde fores. Em outras palavras, nós não devemos, irmãos, buscar coisas grandes demais para nós, porque vocês já ouviram aquela frase, esqueci quem que citou ela, eu estava com o nome dele na cabeça, mas ele diz assim: tudo debaixo do sol que você busca, você encontra, você consegue. Por isso que a exortação é: e procuras tu grandezas, não as procures, porque de alguma maneira, aquilo que você busca nessa terra, você encontra. E o que acontece quando nós então encontramos grandeza? Obviamente que uma pessoa hoje em dia, na nossa sociedade contemporânea, pós-moderna, elas são conhecidas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. Estão me compreendendo? Então, algum tempo atrás, nós passamos em frente à casa de uma pessoa e tinha lá um carro muito bonito. Nós falamos assim: essa pessoa, o fulano de tal, o doutor, está aqui na casa dessa pessoa, porque nós vimos o carro dele. Então, as pessoas são conhecidas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são de fato, pelas grandezas. E as grandezas, se não forem administradas, elas nos corrompem. Se Deus disse para não procurar essas grandezas, é para nós nos acomodarmos com as pequenas. Entende? Você entende porque Jesus, ele fugiu, retirou-se quando queria proclamar em rei, porque ele fez um grande milagre? Abram comigo, irmãos, um salmo lindo aqui, o Salmo 130. Salmo 130, ele vai explicar melhor isso que eu estou dizendo para os irmãos aqui. Na realidade é o 131. Salmo 131. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Diz assim a palavra, são apenas 3 versículos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança e a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Uma criança desmamada, é difícil você fazer com que ela realmente se aquiete nos braços da mãe, porque ela está com bastante fome, ela fica muito agitada, ela quer comer. Uma criança, ela não entende, filho, espera um pouquinho, filho, espera um pouquinho, ela quer mamar, está com fome. Uma criança desmamada, que não foi amamentada ainda. Então o salmista aqui falando de algo que é impossível. Olha o que ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, porque a nossa agitação, a nossa mania de grandeza acontece em nossa alma, que está sendo tratada. Uma alma não tratada, ela ainda é agitada. Nós ficamos muito ansiosos, nós queremos ver as coisas acontecerem. E se não acontecer do jeito que nós queremos, nós ficamos chateados, nós ficamos tristes, ressentidos. Entende, irmãos? Então, ele diz aqui, não anda à procura de grandes coisas. Irmãos, quem anda à procura de grandes coisas, certamente vai ter muita inquietação no seu coração. Porque as grandes coisas tomam parte do nosso pensamento. E nós queremos dominar todas as coisas. Tem pessoas que eu tive contato com elas, de caminhar, estudando juntos, pessoas muito ricas. Elas diziam assim numa roda, olha, eu não consigo dormir. Eu coloco no corredor da minha casa um monte de velas, porque eu tenho muitas coisas, e não dá para mim tomar conta de tudo, então eu fico perturbado, não consigo dormir. Falei, puxa vida, eu lembrei exatamente desse salmo aqui. Não anda à procura de grandes coisas. Irmãos, se nós temos o Deus grande, todo-poderoso habitando em nós, como o apóstolo Paulo, ele disse de uma forma tão sábia,
tão linda. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes, porque contentamento é um estado de graça no coração. Ah, não, eu vou ser bem mais feliz, bem mais contente se eu tiver isso e aquilo. Não vai estar contente com isso, com aquilo, porque, de novo vou repetir, contentamento é um estado de graça no coração. Coração contente, ele se alegra com tão pouca coisa. Uma bala de presente, um chocolatinho, a pessoa já está contente, fica feliz da vida, entendeu? Então Deus começa a acrescentar, mas à medida que ela possa suportar essa grandeza, que ter de repente um apartamento, né? Quando uma pessoa compra um apartamento aqui, eu tive o contato também, né? Conversei com muitas pessoas que compraram, gente, mas a gente percebia a ansiedade, e eu falava assim, meu amigo, está tudo bem? Não, sim, está tudo bem. Ok. E depois, olha, eu vou te contar uma coisa, Cláudio. Eu comprei um apartamento lá no prédio novo. E foi umas 2 pessoas que falaram para mim, mas de uma forma que queria mostrar para mim que tinham comprado um apartamento ali no prédio novo. Porque é a questão de ostentar, nós gostamos de ostentar. Queridos, quando Deus começa a te abençoar com bens materiais, não ostenta isso não. Guarda para você, deixa as pessoas reconhecerem lá no recôndito do coração delas. Estão me compreendendo, irmãos? Senão nós vamos achar que nós somos os tais. Quanto mais você faz as coisas em oculto, um projeto, quando eu tenho um projeto em mente, eu procuro não abrir muito. E tenho falado para muitas pessoas também. Guarde os teus projetos, coloque diante do Senhor. Se Ele abençoar, depois que você realizou o teu propósito, deixa as pessoas verem, elas vão ver e vão reconhecer. Parece que quando você fala, parece que as coisas ficam como que embaraçadas, elas não vão adiante, elas ficam ali comprimidas, não anda, não vai nem para frente nem para trás. Então faça teus projetos, dependa do Senhor. Se deu certo, as pessoas vão ver. Se Deus te abençoar, amém. Se Deus não abençoar teus projetos, amém também. Ninguém precisa ficar sabendo, né? Então, queridos, no nosso texto básico de João capítulo 6, os discípulos, eles viram que Jesus andava sobre as águas. E a Bíblia diz que eles desceram para atravessar o mar, claro, enquanto o mestre permanecia ali por mais algum tempo. Eles foram, o Senhor Jesus ficou para trás. Aqui existe um contexto histórico que eu não quero entrar, não levaria muito tempo. Eu quero que entrar já numa espiritualidade e também para nós extrairmos algumas lições desse texto de João capítulo 6, de 15 até o versículo 22. E aí depois, vemos ali os discípulos sozinhos, na escuridão da noite, sendo jogados ali de um lado para o outro, por um grande vento que soprava sobre as águas. E o que é pior, irmãos, Jesus não estava com eles, mas Jesus ensinou para os discípulos, porque Jesus pregava para os discípulos algumas lições que são muito interessantes também. Jesus, de 0 a 30 anos, ele ficou ali na casa dos seus pais, ele aprendeu uma profissão, que era a carpintaria. E Jesus também, ele lia as Escrituras, ele leu todas as Escrituras. E tudo aquilo que Jesus, ele aprendeu, lendo as Escrituras, o Espírito revelava para ele. Imagina o primeiro contato que Jesus teve da revelação do Espírito, trazendo para o seu entendimento, que era a respeito dele que as Escrituras falavam. Imagina só. Então, irmãos, eu tenho profunda convicção no meu coração, isso eu considerei hoje pela manhã diante do Pai, dizendo o seguinte: falei, Senhor, hoje você está ministrando a tua palavra sobre o teu filho que andou sobre as águas. E o que está ali
por detrás. Jesus ficou, os discípulos foram, depois já era noite, eles veio caminhando por cima das águas, eles ficaram com medo. E teve algum dizendo o seguinte: é um espírito, é um fantasma. Imagina, aquele discípulo que falou, é um fantasma. Eles não tinham para onde correr, estava ali, lá no meio do mar. Embora tinham alguns que eram pescadores profissionais, mas eles ficaram atônitos. Eles ficaram assim bastante perplexos, sem saber o que fazer. Até que de repente eles ouviram aquela linda e amável voz do Senhor: sou eu, não temais. Que coisa linda, irmãos. Mas Jesus, ele disse, eu creio que Jesus tenha pregado para os discípulos, e isso me veio à mente aquele texto de Isaías 43, versículo 2: quando andares pelas águas, elas não vai te submergir. Quando você pelos rios, eles também não te submergirão. E quando pelo fogo, não te queimarás. Mas você vai ter que passar por tudo isso. Eram algumas situações que, vamos dizer assim, intencionalmente o Senhor Jesus permitia para que os discípulos pudessem passar por aquilo, para que eles ganhassem experiência. Eu falei para vocês em alguns estudos atrás, que o Evangelho de Marcos 4, de 23 ao 35, de 35 em diante, o Senhor Jesus disse: passemos do outro lado. E ele foi dormir ali no barco, lembra? E de repente veio aquele vento, o mar se agitou e aquele barco estava quase para sossobar, naufragar, e desceram lá algumas pessoas para acordar Jesus. Mestre, o senhor não se importa que nós vamos perecer, está entrando água no barco, vai afundar, nós vamos morrer. Jesus disse assim: até quando eu vou estar convosco, homens de pequena fé? Por que não creram? Passemos do outro lado. E a ansiedade invadiu o coração daqueles discípulos. E Pedro escreveu na sua carta: lancem, ou lançando, porque ali é um gerúndio, porque nessa era que estamos vivendo, irmãos, é dificilmente um dia que nós não vamos ter uma ansiedade, talvez por uma notícia, talvez por um posicionamento do governo, talvez por algo que vai acontecer, ou que aconteceu, nós somos tomados com aquilo. Então, o que Pedro disse de uma experiência que ele ganhou? Que o Senhor Jesus intencionalmente permitiu que eles passassem, porque não creram. Até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Eu não disse passemos do outro lado? Jesus também para nós não promete, irmãos, uma viagem tranquila, sem trepidação, mas Ele promete uma chegada vitoriosa. Pedro escreveu assim, 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Interessante que a palavra coloca toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque tem situações que ocorrem no nosso meio que nós não lançamos sobre Ele, porque nós temos a capacidade, nós achamos que temos a capacidade de realizar, ou resolver aquele problema, e resolvemos, mas isto, irmãos, começa a transferir uma dependência do Senhor para nós mesmos. Não, deixa que isso aqui eu posso, deixa que isso aqui eu sei, mas o certo, você está caminhando para resolver aquele problema, fala: Senhor, me capacita em pensamento, me ajuda, me abençoe, para que o teu nome seja honrado, seja glorificado. Dessa forma Ele deseja ser honrado e ser glorificado. Lembra de 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aquilo que eu faço glorifica a Deus. Se não glorifica a Deus, eu preciso rever as minhas ações aos pés do Senhor. Porque se não glorifica a Deus, glorifica a mim mesmo. E se glorifica a mim mesmo, estou totalmente perdido. Porque eu estou procurando a glória dos homens, eu procuro ser visto e ser reconhecido, e não estou buscando a glória que vem de Deus. Então, quando Jesus multiplicou aqueles pães,
que pegaram ele com o intuito de fazerem rei, ele retirou-se, porque ele não quer ser honrado dessa maneira, por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Estão me compreendendo, irmãos? E todos os nossos atos, quando dependemos do Senhor, eles serão feitos em amor. Isso é muito interessante, irmãos. Então, aqueles atarefados discípulos levantaram os olhos, de repente o viram. O Senhor Jesus vinha vindo. Então, eu creio que para os discípulos foi algo assim tão inesperado para eles. Tinham estado reclinados ali naquele remo durante ali tanto tempo, que se sentiram alarmados porque criam que o que viram era um espírito. Mas o que é interessante, irmãos, por cima das águas chegou aquela voz tão amada, aquela voz tão doce. Eles estavam apavorados. Vamos ver o texto lá de João, capítulo 6, o versículo 20. Olha só que coisa interessante. De repente, quem que chega ali e diz uma palavra tão linda para eles? Porque o versículo 19, João 6, verso 19, fala que, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Que voz amada é essa? Irmãos, qual que é a lição que podemos tirar para nós deste episódio aqui? Irmãos, não importa que tipo de temor nós vamos enfrentar, tipo de tribulação nós vamos passar, mas sempre nós vamos ouvir uma voz amada: não temas, sou eu estou junto com vocês. Porque aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição muito importante, e a lição é: nós precisamos compreender claramente que a aprovação é algo que deve ser esperado por todo genuíno cristão. Aprovação é para que o nosso caráter seja aprovado. Lembra de Apeles, um homem de caráter aprovado? O que é um caráter aprovado na vida de um regenerado? É quando nós passamos por uma tribulação, e essa tribulação na nossa vida, ela tem uma ação contínua e encontra em nós perseverança e resposta ao Senhor. Porque quando nós sofremos algum tipo de perda, de dor, de tribulação, de angústia, aquilo, se nós não entendermos que é uma ação de Deus em nossa vida para nos moldar, nos fazer com que sejamos parecidos com Cristo, aquela provação trará para os nossos corações uma coisa chamada angústia, um sofrimento que se torna angustiante para nós. Agora, quando nós percebemos, reconhecemos que em tudo o Senhor está envolvido, aquela tribulação trará ou fará em nós um caráter provado. Paulo, ele diz assim, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 5: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência, e a paciência, experiência, que no grego é um caráter provado, e a experiência, esperança, e a esperança não traz pesar, ou não traz confusão para nenhum de nós. Então temos que de fato ver a mão do Senhor, e através da tribulação, a nossa fé, ela é uma fé provada, e nós vamos descobrir o que temos em nosso íntimo, porque a tribulação, o sofrimento, aquelas trombadas que nós damos nas pessoas, as pessoas em nós, é para revelar o que temos em nosso íntimo. Quando uma pessoa fala mal de você, e você sabe que aquilo não é verdade, a tua reação diante daquela calúnia vai revelar o que tem no seu íntimo. Se você está cheio de você, ou se você está cheio de Cristo. Quando é que você vai descobrir que você está cheio de você? Você fica chateado,
você fica cabisbaixo, você fica remoendo, você fala para todo mundo que aquela pessoa te mentiu sobre você, mas se você realmente escuta aquilo e você sabe que aquilo não é verdade, a primeira coisa que vai fazer é orar. Fala: Pai, aquela pessoa me disse algo que não diz respeito a mim, tu me conheces. Então você colocou para o Pai e vai orar por aquela pessoa. Senhor, abençoa aquela pessoa, vinga-me daquela pessoa, para que ela possa nascer de novo e ganhar uma experiência real com Cristo, para que aquela pessoa seja meu irmão, minha irmã. Irmãos, este tem sido o nosso procedimento de pessoas crucificadas que somos. Eu penso que a maioria de nós não alcançamos esta vida de maturidade ainda. Então, vai vir inverno e verão, frio e calor, nuvens e raios solares são igualmente necessários para trazer o fruto do Espírito em nós, para que possamos crescer à maturidade espiritual. Abram comigo, por favor, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28 e 29. Evangelho de Marcos 4, 28 e 29. Preste atenção, que coisa linda nós temos aqui. Diz assim a palavra, Marcos 4, 28 e 29. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva. Claro que primeiro vai nascer a plantinha, aquela erva sensível, fragilizada. E aquela erva, ela vai sofrer o calor do dia, ela vai sofrer a noite, as madrugadas sombrias, perigo de animais ali pisoteá-las, ela vai sofrer noites frias. Para a planta, isso aqui é ruim, mas é para firmar essa planta, as raizinhas delas ali, e produzir frutos. Primeiro a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, então ela vai produzir bons frutos. E por fim, o grão cheio na espiga, que é uma vida de maturidade espiritual. Então, olha o processo aqui, nós vamos ter tempo para analisar os processos, a erva, os processos que ela passa, depois ela vai, a espiga vai gerar espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. E ele diz assim no 29, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Irmãos, na volta de Cristo, eu tenho profunda convicção no meu coração, que se nós olharmos para o coração do Senhor Jesus, o que nós vamos ver? Vamos ver um coração ansioso por nós. O Senhor, eu creio, irmãos, que já faz mais de 2000 anos que Ele está nos esperando, a noiva, mas nós não estamos preparados, nós não estamos maduros ainda. E Jesus não vai casar com uma noiva criança, com uma noiva menina, com uma noiva que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, no sentido espiritual. Quando nós amadurecermos, irmãos, e esse amadurecimento, ele dar-se-á pelo nosso conhecimento dele e amar ao Senhor. Por exemplo, temos um casal aqui que recentemente nasceu um netinho, né, meu irmão? E eles têm saudade dele, têm certeza disso. E quando vê, que alegria que é, né? Ama, porque ama. Será que este mesmo amor, ou em medidas maiores, é com relação ao Senhor Jesus? Se não for, o nosso foco está errado. Hoje, nós inclusive lemos um texto, estávamos atendendo uma irmã aqui, e dizendo o seguinte, se alguém vem a mim, e não amar menos seu pai, sua mãe, filho, filha, esposa, não pode ser meu discípulo. Então, primeiro tem que amar ao Senhor. Quando nós amamos a Ele, nós vamos desejar estar a sós com Ele, passar mais tempo com Ele, ler a respeito dEle, saber tudo dEle, irmãos. Não aquilo que Ele tem para nos dar. Ele já se deu por nós.
Um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Isso é maravilhoso. Então nós já temos o Senhor, agora Ele quer nos conquistar. Quando nós estivermos maduros, sabe o que vai acontecer? Vamos lá, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Aí Ele vai vir nos buscar. Versículo 14. Que coisa linda nós temos aqui, irmãos. Então aqui está falando da ceifa, da colheita, da volta de Cristo, que virá buscar a sua igreja. São coisas que João viu, o evangelista. Diz assim, Apocalipse 14, verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Falando de quem aqui, irmãos? Quem que é esse aqui? O Senhor Jesus. O 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Já estão maduros. Este dia, irmãos, quando nós estivermos maduros, é o dia em que Ele virá nos buscar, e assim estaremos para sempre com o nosso amado Senhor Jesus. Queridos, João, ele escreveu este evangelho, e ele escreveu também o Apocalipse aqui. Agora, João tinha uma visão muito acurada, ele tinha uma visão muito perceptiva das coisas, e João escreveu o Apocalipse depois de 70 anos da ascensão de Cristo. E as recordações que ele tem desses episódios são fantásticas, porque ele tinha uma visão, como eu disse para vocês, uma visão muito acurada, entendeu? Então, quando estava no barco, João viu que Jesus, ele vinha para ajudá-los. Tinha uma visão muito acurada. Jesus, ele vigia, como João também escreveu, e Jesus, ele vem e ajuda. O sentido de vir e ajudar é de trazer descanso, de trazer conforto, de trazer lenitivo, para fazer com que a nossa alma agitada, inquieta, consiga se aquietar. Então aqui nós aprendemos também uma outra preciosa lição, irmãos. A maravilha da vida cristã é que não há nada que nós devamos fazer completamente sozinhos. Se você ler, por exemplo, Isaías 41, versículo 6, lá está escrito assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: sê forte. Na vida cristã não tem autônomo. Nós precisamos um dos outros, do auxílio do irmão, da irmã e vice-versa. A igreja é o corpo de Cristo, que Deus uniu este corpo pelas suas juntas e ligaduras, para que este corpo funcione, amando um ao outro, se doando um ao outro. É dessa forma, entendeu? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: sê forte. É você não dar o peixe para aquele irmão. Você pode até dar o peixe, mas depois ensinar ele a pescar também. Está me compreendendo? Porque nesse texto que nós lemos de João 6, de 15 a 22, nós vamos descobrir aqui que em horas difíceis, talvez pareça, como os discípulos se sentiram, que eles foram deixados sozinhos, mas na verdade, nunca nós estamos só. Nós nunca estamos só. Deixa eu ler com vocês aqui 3 textos muito interessantes que vai afiançar essa verdade. O primeiro texto, vocês sabem que Hebreus 13:5 é conhecido. Fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: nunca vos deixarei e jamais vou abandonar vocês também. Agora, irmãos, Mateus 28:20 está escrito assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abram comigo em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio 31, 8, acho que vale a pena nós lermos esse versículo aqui, que vai afiançar essa verdade.
Olha o cuidado que ele tem conosco aqui, irmãos. Isso aqui é importante demais, maravilhoso demais. Deuteronômio 31, versículo 8, diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Essa palavra atemorizes aqui, o sentido original é: não fique desanimado, não desanime, porque eu sou contigo, eu sou a tua força na sua fraqueza. Às vezes, irmãos, a vida cristã ela é um paradoxo impressionante. Se não tivermos discernimento espiritual, nós iremos sucumbir com as nossas fraquezas, sucumbir com aqueles que não têm esperança. A gente pensa assim, né? Puxa vida, eu não consigo nada, eu sou tão assim. Para com isso, é aqui que está o segredo do crescimento. É quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque quando eu não posso, quando parece que eu não consigo mover nenhuma palha, é nesse momento em que Deus está operando a sua força na sua e na minha vida. O perigo é quando nós estamos fortes, quando nós podemos, aí Deus não pode fazer em nós. Mas quando nós estamos rendidos, quando a gente está em extrema fraqueza, sabe, aqueles dias que parece que todo mundo me abandonou, ninguém é por mim, é Deus levando você ao fim de você mesmo. Porque quando você pensa que tudo está acabado, que não tem mais jeito para você, é apenas o momento em que Deus está começando. Então não desanimes. Por isso que ele diz aqui: o Senhor é quem vai adiante de ti, a nossa vanguarda. Ele será contigo, Ele vai adiante de ti e Ele será contigo. Irmão, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. Está vendo que encorajamento aqui não é de um coach, não é um encorajamento de um pastor, de um líder, de uma denominação, de uma assembleia. Não, é do próprio Senhor nos estimulando. Jesus andou sobre as águas, e as águas que o sustentaram, irmãos, com firmeza, semelhante ali àquele assoalho do templo, ou a dos montes que circundavam ali Nazaré, aquilo que é totalmente contrário à razão, era inteiramente possível para Jesus. Para nós, tem muitas coisas que é impossível, mas para Ele, lembre-se disso, irmãos, tudo é possível. Em Marcos capítulo 11 também vai dizer: tudo é possível ao que crê. Jesus disse para aquele homem: olha, se tu podes, cura meu filho. Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então ele disse assim: ajuda-me, Senhor. Que sinceridade foi aquela? Ajuda-me na minha incredulidade. O problema nosso, irmãos, que nós não vemos milagres em nosso meio, não vemos a ação de Deus operar de uma forma tão linda e maravilhosa, é porque nós somos incrédulos. Se creres, verás a glória de Deus. Ele diz para Marta, e ali eles estavam diante de uma situação impossível. Lázaro havia morrido já fazia 4 dias, estava bem mortinho, e Lázaro nem tinha fé para crer, e elas também não tinham fé para crer. Imagina a cena, Jesus na porta do túmulo diz: remove a pedra. Senhor, mas é de 4 dias, já fede. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Quem crê, presta atenção nessa frase: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a pessoa que morreu não precisa de fé, mas creu em mim, eu sou a ressurreição dela e vou levantá-la dentre os mortos. Lázaro, vem para fora. E quem não vai obedecer
a voz do Senhor. Quem obedece à voz do Senhor é um morto, que não tem nenhuma força mais, está morto. Nós estamos crucificados com Cristo, nós morremos com Ele. Cristo é a nossa vida, irmãos. Então, aquilo que é totalmente contrário à razão é simplesmente possível para Jesus. Agora, aqui nós temos que extrair também uma grande lição, irmãos. Vou dizer assim, sem medo de errar, que todos os verdadeiros cristãos, presta atenção, verdadeiros cristãos, não crentes religiosos, todos os verdadeiros cristãos devem achar conforto ao pensar que o Salvador é o Senhor dos ventos, é o Senhor das tempestades, das ondas, e capaz de ir ao encontro de seus discípulos na hora mais escura, andando sobre as águas. Que Cristo nós temos, irmãos. E outra coisa, e quando Ele vem, tudo fica sereno, tudo fica calmo, tudo fica tranquilo, há uma paz reinante. Deixa eu ler para vocês o último texto, nós vamos encerrar. Vamos ler o Salmo 46, versículo 10. Salmos 46, verso 10. Temos aqui um versículo que é tão gostoso para o nosso coração, ouvirmos esse salmo, diz assim. Meus irmãos, que texto precioso. Aliás, todo esse salmo aqui, ele é lindo, ele é muito edificante. Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa linda, irmãos. Os discípulos estavam afoitos, remando contra o vento, as tempestades e as ondas bravias. E Jesus veio ter com eles andando sobre as águas, dizendo: sou eu, não temais. Que conforto, que alegria, que satisfação ter Jesus em nosso barco. Amém. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, como somos gratos ao Senhor por esse tempo, onde podemos meditar na Tua Palavra de uma forma tão graciosa. Tu és aquele Pai que conhece as nossas necessidades, as nossas ansiedades, mas também, por outro lado, Pai, nosso coração sabe disso, que Ele levou na cruz no Seu corpo as nossas enfermidades e também as nossas dores, e ali nós morremos com Ele, Pai. Nos dê esta visão, esta revelação da nossa morte com Cristo, que fomos enterrados com Cristo e ressuscitamos com Cristo e estamos com Ele, assentado nos lugares celestiais, escondido em Ti, Senhor. Muito obrigado por esse tempo de reflexão da palavra. Permite que a Tua palavra seja uma palavra que venha frutificar e produzir frutos, porque nós confiamos a Tua palavra a Ti mesmo e sabemos que ela não volta vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz e vai prosperar para a qual ela foi designada. Obrigado por esse tempo, Pai. Graças Te damos. E em Cristo nós oramos. Amém.